Oi galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei o momento que vocês vão ver esse vídeo, mas eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre os sofistas, um grupo importante de filósofos gregos, e eles estiveram muito presentes na história da filosofia lá no início, e vocês vão perceber depois no final desta aula que até hoje eles se fazem presente dentro da nossa sociedade. A palavra sofista vem de sábios, e eles eram considerados sábios, alguns consideravam filósofos, outros não, justamente porque eles falavam sobre tudo, eles argumentavam sobre tudo. Os sofistas eram um grupo de filósofos, de pensadores, que vendiam conhecimento. Então eles eram contratados, uma espécie de tutores, vamos dizer assim, onde eles ensinavam às pessoas o dom da oratória, de saber falar em público, e ao mesmo tempo de como argumentar, desenvolver a argumentação, a fundamentação das coisas. Os sofistas foram importantes porque eles trabalham a ideia do relativismo da verdade. Não existe uma verdade única, não existe um padrão, não existe uma norma única. O que é certo para mim, necessariamente não vai ser certo para uma outra pessoa. O que é bom para mim, necessariamente não vai ser bom para um outro. Por quê? Porque a verdade ela é relativa. Ela vai depender de cada um e da maneira como cada pessoa interpreta determinado acontecimento, determinada coisa. Quando eu falei um pouco sobre isso com vocês, lá trabalhando as características do pensamento filosófico, eu falava para vocês que tudo vai depender do tempo, do local e da situação. Então o relativismo ele vai depender desses três fatores, sobretudo. A verdade é relativa ao tempo. Certas verdades que hoje nós temos como certas, antigamente poderiam ser erradas, ou que hoje nós temos como erradas, antigamente eram certas. Por exemplo, antigamente era comum comprar negros e vender como mercadoria. Hoje é uma coisa absurda, nós não aceitamos, nós conseguimos entender que não pode, que não é inaceitável isso. Então, olha só, antigamente era verdade, há um tempo atrás era verdade, era aceito e hoje não. Então, a verdade ela se tornou relativa, ela mudou de acordo com o tempo. A verdade ela depende do local. Para uma determinada pessoa que mora aqui em São Paulo, que tem o seu padrão de vida, que é acostumado com uma metrópole, ela tem uma forma de encarar a realidade, de encarar a vida, de ter os seus valores, e ela acredita naquilo e vai viver as suas verdades, vai viver a sua vida de acordo com as suas experiências. Uma pessoa que mora lá no interior, numa cidade minúscula, que às vezes nem ônibus coletivo tem, a forma como ela vai encarar a vida, a forma como ela vai ter os seus valores, as suas verdades, pode ser totalmente diferente. Por quê? O local que ela está inserida faz com que os valores sejam diferentes. E por último, eu digo que a verdade ela é relativa à situação, porque dependendo do ponto de vista, dependendo das circunstâncias, o mesmo objeto pode ter valores diferentes. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu posso trazer um buquê de flores e falar assim, faça uma redação sobre isso. Para uma pessoa, ela vai olhar para essa flor e vai dizer, olha, eu fico muito triste, porque toda vez que eu vejo esse tipo de flor, eu lembro da minha avó, e a minha avó era apaixonada e ela faleceu e me deixa triste. A mesma flor, uma outra pessoa vai olhar para ela e vai dizer assim, eu fico muito feliz porque essa flor lembra o dia do casamento do meu irmão, quando ele casou, saiu de casa e eu fiquei com o quarto só para mim. Então, olha só, é o mesmo objeto, é a mesma flor, só que a verdade para cada um vai ser diferente, o sentido para cada um vai ser diferente porque ela é relativo de acordo com a situação. Então, a grande colaboração dos sofistas nesse momento é trabalhar essa relatividade das coisas e dos valores, das verdades, que pois lá em Sócrates vai mudar um pouco. E por isso que, por causa dessa relatividade, eles vão ser considerados como falsos filósofos ou como enganadores. Por quê? Porque o Sócrates ele vai defender a ideia do autoconhecimento, de buscar uma verdade maior. E como que aconteceria isso? Através da ironia e da maiêutica. Então Sócrates vai falar lá que o primeiro passo é o reconhecimento da própria ignorância, que é a ironia, e a maiêutica, que é a busca desse conhecimento, a luz pelo novo conhecimento. Para os sofistas não vai necessariamente existir isso.
Porque o conhecimento ele pode ser adequado, ele pode se adaptar de acordo com o interesse de cada um. E quando e como que os sofistas desenvolviam suas práticas? Eles ensinavam a oratória para quem os contratasse, né, para desenvolver isso em praças públicas e lá nos debates políticos que aconteciam na Grécia. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, para entender. Imagine um advogado, ele é contratado, ele vai pegar um caso, ele vai pegar o fato, vai estudar aquele fato, vai argumentar, vai interpretar aquele fato de acordo com o interesse do seu cliente e vai tentar convencer através de uma boa retórica que o seu cliente é inocente. Os filósofos faziam mais ou menos isso. Através da oratória, através da retórica, usar bons argumentos para poder convencer as pessoas da sua verdade ou da verdade de quem os contratava. E nós vamos ter dois grandes filósofos nesse momento que vão se destacar dentro dessa corrente filosófica que são os sofistas. O primeiro filósofo é o Protágoras. O Protágoras ele vai falar a frase mais famosa dele: o homem é a medida de todas as coisas. Então os objetos, as coisas em si, elas não possuem um valor, elas não possuem um padrão. Somos nós, seres humanos, pessoas, que estabelecemos valores e padrões para as coisas. Uma caixa de giz, por exemplo, para mim que é professor, vai ter uma grande utilidade. Para uma cozinheira, não vai fazer sentido nenhum ter uma caixa de giz. Para uma costureira, ela vai pegar aquela caixa de giz e pode transformar numa caixa para guardar agulhas e botões. Vejam, o homem é a medida de todas as coisas. Somos nós, pessoas que damos valores aos objetos e às coisas. Somos nós que determinamos isso é bom, isso é ruim, isso é justo, isso é injusto. Somos nós que determinamos as coisas que são importantes ou não dentro da nossa própria vida e dentro da nossa sociedade. Quando o Protágoras ele fala que o homem é a medida de todas as coisas, ele abre uma margem para um subjetivismo-relativismo. Então nós já vimos lá que o relativismo é o quê? A verdade vai depender de um ponto de vista, de uma argumentação. Por exemplo, para determinada sala, uma sala A gosta do professor, a sala B não suporta o mesmo professor. Isso é relativo. Uma sala gosta, a outra sala não gosta. Então vai ser relativo para cada sala. Só que o fato da sala A gostar do professor não significa que os 40 alunos daquela sala gostem. Pode ter 4 que não gostam do professor. Então isso é um subjetivismo-relativismo, um subjetivismo relativista. A sala gosta, mas dentro daquele grupo pode ter pessoas que não gostem. O subjetivismo-relativismo ele vai estar muito forte porque ele vai dar margem para que cada pessoa interprete as ações e as verdades de acordo com as suas experiências, de acordo com o seu padrão de vida, de acordo com as suas regras, de acordo com as suas experiências. Desculpa, era isso que eu queria falar. E aí a gente percebe que o Protágoras, quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas, somos nós, seres humanos, homem e mulher, que vamos determinando o que pode e o que não pode, o que é bom e o que não é bom. E isso vai mudando, porque o homem e a mulher lá da Idade Média não vai ser o mesmo de hoje. O homem e a mulher de hoje não vai ser o mesmo daqui a 100 anos. A criança, o Marcos de hoje, com quase 40 anos, não é o Marcos de 20 anos atrás, não é o Marcos da infância. Então, o meu valor, o meu padrão, ele vai se modificando, por isso que é subjetivo, de acordo com o meu desenvolvimento, de acordo com a minha vivência. E o outro filósofo que eu quero destacar aqui é o Gorgias, e ele vai abrir margem para um ceticismo total até, um ceticismo meio radical, de não acreditar em nada. Nós não podemos conhecer as coisas, se pudéssemos conhecer, nós não conseguiríamos falar sobre ela. Porque o Gorgias ele vai trabalhar esse ceticismo de como que eu vou conseguir entender que verdade realmente existe ou não existe. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando você tinha lá 2, 3 anos de idade, alguém pegou uma banana e falou, isso é uma banana. E nós acreditamos que isso é uma banana, assumimos isso como verdade, chamamos essa fruta como banana e ensinamos os outros que isso é uma banana.
Se a primeira pessoa que deu o nome, isso é uma banana, desse o nome, por exemplo, de abacaxi, nós chamaríamos a banana de abacaxi. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a verdade ela foi construída a partir do ponto de vista de alguém. E esse alguém assumiu a sua verdade, denominou ela e passou a valer para todo mundo. Mas quem garante que realmente seja a verdade? Por isso que ele fala, não dá para saber, e mesmo se soubéssemos, não daríamos para comunicar. Porque cada pessoa, já buscando lá do Protágoras, cada pessoa vai dar a sua verdade sobre determinados fatos, ou determinada situação, ou determinada coisa. Quando ele fala que não existe essa verdade absoluta, esse ceticismo, essa dúvida total das coisas, ele está abrindo margem para isso. Por quê? Porque a gente começa a perceber que desde criança nós somos ensinadas a certas verdades, a certos padrões. Ninguém pergunta para a gente o que a gente acha, simplesmente nós somos ensinados e nós reproduzimos isso. Quantas coisas ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente reproduz. Olha, cara, isso está certo, isso está errado, isso é assim, isso é assado. São as minhas verdades. Algumas verdades eu consigo construir, seja pela minha experiência, por isso que é relativo subjetivo, mas outras verdades eu assumo como verdade porque me ensinaram que é assim e vai ser assim e pronto. E se eu questionar, ainda passo por louco. Então é muito importante a gente entender essa filosofia sofista, esse subjetivismo, esse relativismo das coisas, porque nós percebemos que elas estão muito presentes ainda hoje no nosso dia a dia. E que a gente percebe, por exemplo, que muitas pessoas têm as suas verdades, têm os seus pontos de vistas, e dificilmente elas conseguem se pôr no lugar dos outros ou entender outros pontos de vistas. Hoje a gente cai até no contrassenso, né? As pessoas têm os seus valores, as suas crenças, as suas verdades, mas não são capazes de entender a verdade e a crença dos outros, ou a perspectiva, pelo menos, respeitar. E quer que o outro respeite aquilo que eu acredito, ou quer que o outro acredite naquilo que eu acredito, mas eu não sou capaz de fazer o caminho inverso. Os sofistas, eles são muito presentes ainda hoje, na nossa forma de conviver e de interpretar, basta a gente olhar essa mudança de paradigma que nós estamos sofrendo, sejam por N questões política, racial, social. Nós hoje passamos por uma mudança de padrões, de paradigmas, de valores, e estamos construindo novos valores sociais, ou pelo menos deveríamos estar construindo novos valores sociais. E aí como construir isso? Como chegar numa verdade? Como chegar numa verdade que seja mais aceitável para todo mundo? Para os sofistas isso vai depender da oratória. Um bom líder, uma pessoa que tem uma boa dicção, que tem uma boa oratória, uma boa argumentação, ela vai convencer os outros da sua verdade, ela convence os outros dos seus pontos de vistas. Desculpe. E nós percebemos, por exemplo, e isso vai acontecer com um líder religioso, com um líder político, com um líder ideológico. São pessoas que geralmente têm um discurso muito fluente, um discurso de convencimento e que convence as outras pessoas das suas verdades, dos seus pontos de vistas. Então é preciso entender que todo esse processo do discurso, da oratória, da argumentação, ela sempre vai trazer uma verdade ou trazer um ponto de vista que convença um outro daquilo que eu estou querendo dizer. Grandes personalidades da história se mantiveram no poder ou caíram do poder porque ou conseguiram desenvolver esse convencimento da sua ideologia, da sua verdade, ou outra pessoa conseguiu mostrar que não era tão bom assim ou tão ideológico assim. Tá ótimo, cansei. Eu espero que eu tenha ajudado. Um beijo carinhoso e até a próxima aula. Tchau!